Pessoal, boa tarde. Meu nome é Leilane Lima. Eu faço parte da coordenação do Núcleo Regional Sul da Sociedade de Arqueologia Brasileira e, juntamente com as outras duas organizadoras, a Fernanda Schneider e a Vanessa Barrios Quintana, nós damos as boas-vindas a todas as pessoas que nos assistem nesse nosso primeiro encontro online, que conta com o apoio do Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina, o CEOM, e também com o apoio da UNO Chapecó. Sejam todos muito bem-vindos. Esse nosso primeiro encontro, ele foi estruturado para acontecer em 3 momentos distintos. Eu vou explicar um pouquinho como vai acontecer cada um desses momentos, e depois a gente já pode dar início às nossas atividades. Eu quero aproveitar antes e pedir desculpas, né? Nós tivemos um pequeno atraso por conta da transmissão, mas agora a gente pode seguir normalmente como a gente havia planejado. O primeiro momento que nós preparamos vai contar com a palestra do Dr. Jonas Gregório de Souza. Logo mais eu vou apresentar o nosso palestrante, mas antes eu também quero aproveitar a oportunidade para agradecer ao Jonas a sua presença, a sua participação. Muito obrigada por estar aqui conosco nessa tarde. O nosso palestrante, ele vai falar por aproximadamente 30 a 40 minutos. Enquanto vocês nos assistem, vocês podem mandar suas perguntas pelo chat desse canal, que no final da palestra do Jonas, nós vamos retransmitir essas perguntas para ele. Feita a palestra e esse momento, esse debate no final, né, que vai acontecer em 50 minutos, mais ou menos, nós vamos fazer parte e damos início à segunda atividade da nossa tarde, que é uma atividade importante não apenas para nós, da coordenação da SABSUL, mas também, especialmente, para todos que nos assistem, porque vai contar com a fala do atual presidente da Sociedade de Arqueologia Brasileira, o Ângelo Alves Correia. Esse ano a SAB completa 40 anos, então esse é um momento de celebração, mas é também um momento de diálogo. Todos que queiram mandar suas perguntas para o Ângelo podem assim fazê-lo também pelo canal, pelo chat do canal que nos assistem. Finalizada a apresentação do Ângelo e esse debate, também, que está calculando por volta de 30 minutos, nós vamos dar início à terceira atividade, que é a atividade relacionada à Assembleia da SABSUL, quando nós, coordenadoras dessa gestão 2019-2020, vamos apresentar todas as ações que foram desenvolvidas e também as perspectivas para o evento de 2022. Então, dados todos os recados, né, apresentado como que vai ser a nossa tarde de atividades hoje, eu gostaria de dar início à nossa primeira atividade, que conta aí com a presença do Jonas. O Jonas, ele é pesquisador pós-doutorado na Universidade de Belfast, em Barcelona, na Espanha. E antes de passar virtualmente a palavra para ele, eu gostaria de deixar um último recado. As pessoas que estão nos assistindo e que queiram a declaração como ouvintes desta palestra, por favor, encaminhe um e-mail sabe.regionalsul@gmail.com com o nome completo e CPF para que a gente possa providenciar essa declaração de participação. Então, dado esse último recado, eu gostaria de convidar o Jonas para falar conosco, novamente agradecendo a sua presença, né? Então, Jonas, você pode realizar a sua fala intitulada Simulando o Passado, Migrações e Mudanças Climáticas através de modelos baseados em agentes. Muito obrigada, Jonas. Olá, boa tarde a todos. Obrigado pela presença, obrigado à organização do evento pelo convite. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o uso de simulações de computador na arqueologia. Tá? Eu vou direto ao ponto. Praticamente tudo que eu vou apresentar é parte do projeto que eu desenvolvo no momento, que se chama Expand. É um projeto que já está chegando ao fim, na verdade, e é um projeto que integra arqueologia, paleoecologia e modelagem de computador.
Ele envolve basicamente 3 componentes. Eu espero que vocês enxerguem meu mouse, senão vai ficar um pouco difícil eu apontar certas coisas na tela. Ele envolve 3 componentes. Primeiro, a compilação e análise estatística de datas de carbono 14, além de coordenadas de sítios arqueológicos relacionados a essas datas, de maneira a aplicar métodos geoestatísticos para testar a origem geográfica, tempo e velocidade de expansão de algumas culturas arqueológicas nas terras baixas da América do Sul. O segundo componente já envolve, um pouco baseado nos resultados do primeiro, a construção de simulações em computador, modelos baseados em agentes, informados por parâmetros derivados da etnografia de populações de agricultores de floresta tropical na Amazônia, de maneira a testar se as expansões arqueológicas em análise poderiam ser devidas a processos de difusão demográfica ou não. Tá? E, por fim, existe um componente de reconstrução ambiental, utilizando registros de pólen das terras baixas da América do Sul, de maneira a reconstruir mudanças na vegetação, na cobertura vegetal, basicamente na extensão das florestas e das savanas ao longo do Holoceno tardio, né? Na verdade, ao longo dos últimos 5.000 anos. De modo a fornecer um background dinâmico na movimentação dos agentes das simulações que eu mencionei antes, tá? Basicamente, esse último componente é o que eu tô, no que eu estou trabalhando agora, o resto já está mais ou menos feito e publicado. Eu vou apresentar alguns resultados muito rápidos dessa última parte para vocês, certo? Bom, então, para dar um pouco mais de contexto dos problemas tratados pelo projeto, um dos modelos mais influentes na explicação da distribuição das grandes famílias linguísticas do mundo, que provavelmente todos vocês conhecem, é um modelo proposto já há bastante tempo pelo Peter Bellwood e pelo Colin Rainfield, chamado de Farming Language Dispersal Hypothesis. Né? Essa hipótese supõe que as maiores famílias linguísticas, ou as famílias linguísticas de dispersão territorial mais ampla no mundo, são resultado da expansão dos primeiros grupos de agricultores ao longo do Holoceno. As vantagens e outros mecanismos relacionados com a domesticação de plantas, sedentarismo e a produção de alimentos teriam permitido que esses grupos de agricultores crescessem mais do que os seus vizinhos caçadores-coletores e se expandissem, levando consigo as suas línguas. Né? Na maneira como esse modelo foi originalmente pensado, a expansão da família linguística indo-europeia, por exemplo, para a Europa e para o sul da Ásia, se relacionaria de alguma maneira com a expansão do Neolítico a partir do Oriente Próximo, que é uma hipótese que provavelmente ninguém mais considera como viável, mas ainda assim o Farming Language Dispersal Hypothesis continua sendo um modelo bastante influente para explicar processos de difusão de outras famílias linguísticas ao redor do mundo, né? Especialmente no caso das famílias afroasiática, malaio-polinésia, etc. O curioso é que, no caso das Américas, existem pouquíssimas publicações que buscam testar, seja para o bem ou para o mal, a validade dessa hipótese no caso das famílias linguísticas do continente americano. A maior parte da literatura que vocês vão ver está relacionada com a família linguística uto-azteca, tem algumas outras aplicações na Mesoamérica, mas dificilmente a gente vai ver algo desse tipo para a América do Sul, por exemplo. Na verdade, a percepção que se construiu, talvez ao longo dos últimos anos, e que seria meio que um modelo padrão na arqueologia no momento, é de que as famílias, na verdade, a distribuição das famílias linguísticas da América do Sul não tem nada comparável, ou pelo menos nas terras baixas da América do Sul, né, nos trópicos, não teria nada comparável com a grande dispersão territorial de famílias tipo indo-europeu, afroasiático, sino-tibetano e por aí vai. Altaico, urálico, né? Tudo isso na Eurásia e norte da África, né? E a percepção prevalente no momento é de que não haveria nenhuma expansão demográfica comparável a essas do Velho Mundo, né?
Até um certo ponto isso é verdade se a gente pensar na distribuição das famílias linguísticas e línguas isoladas na Amazônia. Por outro lado, uma coisa que sempre me chamou a atenção é que quando a gente sai da Amazônia e a gente olha para um cenário das terras baixas da América do Sul como um todo, a gente vê famílias linguísticas que são bastante dispersas, ou que tem uma dispersão territorial muito ampla e que se originou, a maioria delas, ou dentro da Amazônia ou na periferia imediata da Amazônia, né? É o caso das grandes famílias linguísticas, tipo Arawak, Caribe, Macro-G, Tupi, são famílias muito extensas territorialmente e que saíram da Amazônia para ocupar diferentes ambientes nas terras baixas da América do Sul. Essas famílias também costumam ser relacionadas, embora a validade disso seja questionada, com a dispersão de determinadas tradições ou culturas arqueológicas, né? Então sempre me pareceu que, na verdade, as terras baixas da América do Sul eram um cenário perfeito para a gente testar a Farming Language Dispersal Hypothesis, até porque várias dessas famílias linguísticas se expandiram e são possivelmente correlacionadas com culturas arqueológicas que expandiram também a prática de policultura de agrofloresta, né, o que seria mais próximo que é diferente em certos termos da agricultura praticada no Velho Mundo, mas que seria o equivalente aqui nas terras baixas da América do Sul. Então, eu decidi inicialmente testar essa possibilidade de que algumas famílias linguísticas teriam se expandido através de mecanismos dêmicos, né, de expansões demográficas similares às do Velho Mundo. E o primeiro passo para isso, que a gente vai entrar agora, é a compilação e análise estatística de datas radiocarbônicas, tá? Uma das grandes dificuldades, talvez, de trabalhar com esse tipo de tema na América do Sul é a inexistência de bases de dados integradas para todo o continente. Ao contrário do que a gente tem na Europa, pelo menos para alguns períodos, a gente tem bases de dados bastante completas de datas radiocarbônicas relacionadas ao Neolítico, por exemplo, ou na América do Norte, que a gente tem várias iniciativas, tipo a base de dados com datas relacionadas a ocupações Clovis, e Paleoíndias em geral, né? Na América do Sul não existe nada similar, e o que significa que eu tive que compilar uma série de datas relacionadas a essas culturas arqueológicas que teriam se expandido, levando consigo práticas de agrofloresta a partir da Amazônia para o resto do continente sul-americano. Atualmente, e a compilação da base de dados é bastante simples, né? A gente tem o sítio, a data radiocarbônica, número de laboratório, código de laboratório, né? O material datado, tradição, etc., coordenadas, na maioria das vezes, aproximadas do sítio, e referências às publicações onde constam as datas, tá? Essa foi a primeira etapa, e no momento a gente conta com mais de 2.700 datas. Vocês podem ver que a distribuição é bastante diferente, a gente tem um viés para algumas partes das terras baixas da América do Sul, mas é o que a gente tem, por enquanto, são 2.700 datas para mais de 1.000 sítios arqueológicos, né? E essa base de dados pode ser acessada em diferentes lugares. O site do projeto tem uma parte onde é possível fazer uma busca meio interativa. É possível procurar por nome do sítio, cultura arqueológica. E a gente tem localização no mapa e pequenas informações, referência bibliográfica e por aí vai. Mas também é possível baixar a base de dados completa. Aqui não é possível baixar, tá? Mas é possível fazer essa busca. Agora, a base de dados completa pode ser feito download num repositório que eu criei no meu GitHub. Vocês têm o endereço aqui. E também existe um link permanente no repositório da universidade onde eu me encontro atualmente, que não depende de mim. Eu posso morrer, desaparecer, etc. O link vai continuar e os dados vão continuar lá ativos, né? Bom, uma vez feito isso, a gente passa para a análise. Eu não utilizei todas as datas dessa base de dados para análise, pelo menos na primeira publicação. Eu selecionei basicamente 4 grandes grupos que se costuma relacionar com expansões de famílias linguísticas nas terras baixas da América do Sul, né? E que eu acho que todo mundo está familiarizado. Bom, a primeira delas seriam os complexos relacionados à expansão saladoide-barrancoide, que tem diferentes nomes na arqueologia amazônica, e que é comum a gente ver a hipótese na literatura de que estariam relacionadas com a expansão das línguas arawak, né?
embora isso apresente um pequenino problema, porque as línguas arawak ou seja, quase certamente se expandiram a partir do sudoeste da Amazônia, mas as datas que a gente tem mais antigas no momento para os complexos saladoide barrancoide estariam na região do Médio Orinoco. Enfim, a hipótese de que que a expansão saladoide barrancoide estaria relacionada com a expansão das línguas arawak de alguma maneira, né? A tradição inciso ponteada e os complexos relacionados à cerâmica inciso ponteada, embora isso seja um pouco controverso, se costuma correlacionar com a expansão das línguas caribe, da família caribe, tá? E depois a gente tem a cultura arqueológica tupi-guarani, que eu acho que todo mundo está de acordo que de alguma maneira se relaciona com a expansão das línguas da família linguística tupi-guarani. E a gente tem uma série de complexos arqueológicos relacionados com a expansão das línguas G. Basicamente, a cerâmica Una, no centro-oeste, a cerâmica Aratu, que se expande do centro-oeste, em período mais recente, né? Que se expande por todo o centro-oeste até o litoral atlântico, e a cerâmica G do Sul e a cultura arqueológica G do Sul, representando o ramo mais meridional da família, tá? Esses grandes agrupamentos, existe muitíssima controvérsia em relação à taxonomia das tradições arqueológicas nos neotrópicos, né, da América do Sul, mas eu decidi, por seguir uma perspectiva mais abrangente e agrupar tudo que eu poderia dentro desses grandes complexos, e por seguir mais ou menos as hipóteses que a gente vê frequentemente publicadas de associação de cada um desses complexos com determinada família linguística. Certo? Então, a ideia é testar se isso de fato aconteceu e se de fato a expansão dessas culturas arqueológicas está relacionada com uma expansão endêmica, como que a gente veria isso, né, em termos de geoestatística das datas e de outras formas de modelagem. Bom, então a primeira técnica que a gente o primeiro método que a gente pode aplicar às datas radiocarbônicas são alguma maneira de regressão espaçotemporal, tá? Se existe uma expansão que se inicia em determinado ponto, e a gente plotar a distância de cada data arqueológica, de cada data radiocarbônica, por exemplo, contra a distância do centro de origem, a gente deveria ter alguma correlação, certo? Isso é uma coisa que se notou bastante para a expansão do Neolítico, desde o sudoeste da Ásia, o Oriente Próximo, até o norte da Europa, né? A gente tem um gradiente bastante claro com as datas mais antigas no Oriente Próximo e as datas bem mais recentes aí no noroeste, norte da Europa. Mas a questão é um pouco mais ampla do que isso. A gente pode utilizar alguns parâmetros derivados dessas regressões espaçotemporais para prever, por exemplo, qual é o ritmo ou a velocidade de expansão e quando ela teria se iniciado. Normalmente, o que a gente vê na literatura é a aplicação de alguma forma de ou Ordinary Least Squares ou Reduced Major Axes, né, que são formas de regressão. Basicamente, na primeira, a gente supõe que o erro está na variável independente e na segunda, a gente pressupõe que o erro está distribuído igualmente nas duas variáveis. Mas elas costumam dar resultados similares, né? Existem diversas publicações desde que o Luca Cavalli Sforza começou a lidar com esse tema, que sempre dão, ou por mais datas que sejam acumuladas para a expansão do Neolítico no Velho Mundo, elas sempre dão mais ou menos o mesmo resultado, né? Elas dão uma taxa de mais ou menos 1,3 km por ano para a expansão do Neolítico, que a gente tem praticamente certeza que foi uma expansão endêmica, inclusive por causa de dados genômicos que a gente tem agora, né, e que não se tinha antigamente. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente plota a data, de alguma maneira, a gente converte ela num ponto, né, seja através do mediano da data calibrada, e eu vou mostrar um pouco a maneira como eu lido com esse problema. A gente plota a data e a gente plota a distância de uma origem hipotética. Normalmente a gente seleciona, no caso do Neolítico, vocês vão ver muito Jericó ou o sítio neolítico mais antigo do Oriente Próximo sendo utilizado como origem. Tá? E a regressão, ela vai te dar um slope, né, um slope que teria que se relacionar com a velocidade de expansão, e ela vai te dar um intercept aqui no ponto em que cruza com o eixo Y, que vai te dar provavelmente a data em que se iniciou a expansão. E no caso do Neolítico, a gente tem, como eu já disse, né, é consistente a gente observar taxas de expansão por volta de 1,3 km por ano, que é bastante viável
para uma expansão demográfica, ou seja, não através da difusão de ideias ou de difusão da agricultura, mas que basicamente se deu através da expansão de pessoas, através de crescimento demográfico, tá? Bom, aplicando esse mesmo método para as datas que a gente tem para a América do Sul, o que exatamente a gente encontra? Aqui estão os exemplos das quatro, os melhores, né, os exemplos que deram as correlações mais significativas e mais fortes para as quatro culturas arqueológicas em questão, só para exemplificar, né? Algumas coisas. Eu testei, no caso da possível origem geográfica, eu não necessariamente usei só o sítio mais antigo datado, mas eu também fiz uma iteração por todos os sítios possíveis para ver se algum me dava uma correlação melhor, né? E no caso do problema de lidar com datas calibradas e como que a gente converte isso num ponto, eu também fiz uma espécie de bootstrapping, né, usando um método Monte Carlo, e fazendo um resampling cada vez que o modelo corria da data calibrada, e isso me dá um intervalo de erro que está representado por essas linhas laranjas aqui. Espero que vocês consigam ver. Bom, em geral, é possível a gente obter correlações significativas, tá? Mas elas nem sempre fazem muito sentido. Então, por exemplo, no caso do Tupi-Guarani, as melhores correlações que a gente... aliás, foi muito difícil encontrar correlações fortes. As melhores correlações que aparecem, elas apontam para um centro de origem que muito provavelmente não corresponde à origem real, geográfica da dispersão, tanto da cultura arqueológica como da família linguística, tá? E uma outra coisa que vocês observam nesses gráficos é que tem os pontos negros, eles são os pontos com as datas mais antigas. Então, eu também utilizei um procedimento em que a gente selecionava as datas mais antigas dentro de determinado raio, dentro de determinados raios concêntricos a partir do centro de origem. Então, num intervalo de 500 quilômetros, por exemplo, onde é que estão as datas mais antigas, e por aí vai. Isso porque, como existem poucas datas, né, relativamente falando, para os neotrópicos da América do Sul, é muito difícil encontrar correlações como a gente encontra, por exemplo, robustas, né, como a gente encontra para o Neolítico na Europa. E, de qualquer maneira, a data mais antiga é o que deveria contar, no final das contas, para a ocupação, né, para o início da ocupação daquela região num processo de expansão demográfica. E as datas mais recentes, às vezes, elas acrescentam demasiado ruído, né? O grande problema disso... essas análises, quem quiser reproduzir, como eu não encontrei nada pronto para fazer isso, eu acabei escrevendo uma biblioteca para fazer isso em R, eu não sei se alguém usa R, um pacote de análise estatística. Vocês podem baixar, vocês podem instalar diretamente do CRAN, ou vocês podem baixar do repositório no GitHub que eu tornei disponível, tá? As versões são as mesmas, eu não atualizei nada desde que eu subi ela até o CRAN. O grande problema é que em algumas expansões arqueológicas a gente vê coeficientes que fazem sentido em termos de expansão demográfica, mas a gente também vê outros que estão muito fora. E aqui eu mostro alguns exemplos, tá? Com as melhores correlações que foram encontradas, por exemplo, no caso da expansão saladoide-barrancoide e no caso da expansão Tupi-Guarani, por incrível que pareça, a gente tem uma taxa de expansão que é bastante condizente. Na verdade, no caso do saladoide-barrancoide, ela é idêntica à do Neolítico na Europa, né? De 1,3 km por ano. Aqui a gente tem quase 1,7 km por ano, também é bastante factível se a gente pensar em uma expansão demográfica, né? Porém, em vários outros casos, a gente tem valores que não condizem exatamente com o que a gente espera de uma expansão demográfica. É o caso, por exemplo, da tradição inciso ponteada, em que a gente tem uma taxa de expansão de quase 3 km por ano, que é bastante acelerada. E no caso da tradição una e dos seus desdobramentos, né, seja a cerâmica G do Sul, seja a tradição Aratu, a gente tem uma expansão extremamente lenta, de menos de meio quilômetro por ano. Então a questão é a seguinte: é possível modelar essas expansões como sendo um fenômeno demográfico, mesmo no caso dessas que têm valores bastante fora do que a gente esperaria? Ou a gente está falando de algum outro tipo de difusão? Ou será que os dados subjacentes estão errados também, que é outra possibilidade? Bom, e é um pouco aqui que a gente conecta com o próximo tema, que é o tema das simulações propriamente ditas, tá?
Bom, o que são modelos baseados em agentes, ou Agent-Based Models? Modelos baseados em agentes, simulações, são uma classe de modelos que busca simular a emergência de comportamentos complexos a partir, ou a emergência de fenômenos complexos a partir da interação entre indivíduos, ou entre agentes individuais, e desses agentes com o ambiente. Tá? Então, a partir de regras muito simples de interação entre os indivíduos, a gente acaba modelando fenômenos numa escala mais ampla. São modelos muito utilizados, por exemplo, em biologia ou em ecologia, em que a gente está sempre tentando simular ecossistemas complexos a partir da interação entre diferentes espécies, né? E é claro que essa classe de modelo também teve suas aplicações nas ciências sociais e na arqueologia. Talvez o modelo clássico que vocês vão encontrar, se é que já não conhecem, né, é o Artificial Anasazi, que é um modelo que simula a expansão de unidades domésticas em um vale no sudoeste dos Estados Unidos, a partir de regras muito simples, né, do tipo, a gente tem uma unidade doméstica com uma família nuclear de determinado tamanho, a família cresce, a casa fisiona, estabelece uma nova unidade doméstica, busca por terra para fazer agricultura, etc. E com o tempo existem mudanças climáticas aí no background desse modelo. Então existem anos em que chove mais, anos em que chove menos, isso afeta a carrying capacity das diferentes células. E a ideia, quando esse modelo foi criado, era comparar o resultado das flutuações na população simuladas por esse modelo com os dados arqueológicos que existiam muito precisos, né, para esse vale específico, em que era possível saber mais ou menos quantas casas estavam sendo ocupadas por cada período. E esse gráfico animado que vocês veem aqui no campo, ele mostra a comparação entre os dados simulados e os dados arqueológicos. Eles se correlacionam muito bem, mas no final existe um abandono que acontece nos dados arqueológicos e que não é reproduzido através das simulações, né? Então, embora uma boa parte da dinâmica populacional ela possa ser explicada pelos fatores que foram colocados nesse modelo, existe alguma coisa acontecendo que não foi prevista. Esse talvez seja o modelo mais icônico de um modelo baseado em agentes publicado para arqueologia. Existem alguns outros modelos que são em escala mais ampla e que me inspiraram bastante. Esse aqui é um modelo do Simone Calegari, que simula a expansão de hominídeos a partir da África, né, para colonizar o planeta inteiro, quer dizer, toda a expansão da nossa espécie. E cada indivíduo ou seja, cada agente representa um indivíduo, né? Então são milhões de agentes que estão sendo simulados ao mesmo tempo. E aqui a gente tem, aqui no canto inferior esquerdo da tela, a gente tem um modelo do Foucault-Cherion que se chama Homininscape, que para mim talvez seja uma das melhores simulações já publicadas em tempo recente, né, para arqueologia, que modela de maneira bastante realista a dinâmica populacional de grupos neandertais e que conseguiu, utilizando algoritmos genéticos, que é uma outra coisa que eu vou mostrar também no final da apresentação, que eu utilizei, um pouco inspirado por isso, conseguiu chegar a uma série de parâmetros que, além de realista, consegue prever com bastante exatidão os pontos de maior densidade ao longo do tempo de sítios arqueológicos neandertais no sul da França, tá? Então, basicamente, eu estava interessado em modelar algo dessa maneira, e um outro grupo de modelos publicados que me inspirou bastante foram feitos pelo Joaquim Fort e pela sua equipe, e que simulam a expansão do Neolítico a partir do Oriente Próximo até a Europa, tá? Como um fenômeno demográfico. Um modelo que simula, por exemplo, a expansão do Neolítico somente como um fenômeno demográfico consegue prever bastante bem a data de chegada dos primeiros sítios neolíticos em toda a Europa. Porém, o interessante é que quando a gente reduz a escala, é preciso acrescentar mais complexidade no modelo para a gente prever exatamente o momento de chegada em diferentes pontos, né, especialmente do Mediterrâneo. Então, num dos modelos que foi publicado mais recentemente, não sei se vocês conseguem ver aqui, mas esse gradiente de cores é a data de chegada, né, do mais antigo para o mais recente.
simulada, né? E esses losangos representam as datas arqueológicas reais. Então, quando aparecem losangos brancos, assim, essa é a data de chegada, ou seja, a data simulada de chegada coincide com a data arqueológica. E quando a gente vê esses pontos negros, a data de chegada simulada ou é mais antiga ou é mais recente, ou seja, não cabe, na verdade, no intervalo calibrado da data arqueológica. E esses modelos foram gerados com diferentes parâmetros, e o modelo que melhor prevê a data de chegada em diferentes pontos do Mediterrâneo Ocidental é um modelo que combina uma expansão demográfica de agricultores que saltam longas distâncias navegando através da costa do Mediterrâneo, e que, além da expansão demográfica desses grupos agricultores, também interagem com populações mesolíticas que já estariam habitando essa parte do continente europeu, e esse conjunto de parâmetros é o que melhor prevê as datas arqueológicas de chegada, tá? Então, bom, é claro que eu fiquei bastante, eu me interessei bastante por isso, fui bastante inspirado por essas abordagens, e eu queria reproduzir algo similar a isso para a expansão dos grupos arqueológicos nos neotrópicos da América do Sul. Bom, basicamente a ideia, então, é a gente modelar a nível de aldeia, cada aldeia sendo um agente no modelo, como a interação, o crescimento da aldeia, a expansão da aldeia, o movimento da aldeia no espaço, a fissão da aldeia, como essas ações individuais acabariam gerando um fenômeno de macroescala, que são as grandes expansões demográficas, né, que a gente está testando se aconteceram ou não. Então, basicamente, eu cheguei nos seguintes parâmetros. Eu utilizei uma taxa de crescimento de 2,5% ao ano, que é o que a gente observa entre vários grupos indígenas atuais que estão se recuperando do impacto do contato, né? E que provavelmente é uma taxa bastante alta, mas é que possivelmente corresponde a esses grupos que estavam em expansão. E essa taxa foi mantida constante em todos os modelos, tá? Ela é um pouco mais baixa do que se prevê para o Neolítico da Europa, mas ela está dentro da média para outros grupos de agricultores em expansão no mundo. A densidade populacional máxima de indivíduos a cada 100 km quadrados, eu selecionei ela entre 20 e 100, isso dá 0,2 até 1 indivíduo por quilômetro quadrado. Isso pode ser um pouco baixo para determinadas áreas que foram densamente povoadas no passado, mas é condizente com grupos atuais e possivelmente, mesmo no passado, se a gente pegar uma média da densidade populacional na Amazônia, ela vai estar talvez nesse extremo máximo aqui de 1 indivíduo por quilômetro quadrado. Para o Velho Mundo, a gente modela algo em torno de 1,28 indivíduos por quilômetro quadrado, então não está tão abaixo, na verdade. O catchment determina, basicamente vai acabar determinando a distância entre as aldeias e vai determinar a distância quando as aldeias fissionam, né? Elas procuram, quando fissionam, elas acabam criando uma nova aldeia fora do catchment da aldeia antiga. Entre 10 e 30 quilômetros, também baseado na literatura de vários grupos de floresta tropical, tá? Uma variável muito importante é o leapfrogging, a distância de salto, que seria ocasiões em que o grupo não pode se mover mais porque a paisagem está totalmente saturada, e existe a possibilidade de ele realizar grandes saltos, como aquelas grandes viagens que eu mencionei na costa do Mediterrâneo, que foram modeladas para o Neolítico, e que a gente vê ocorrendo entre vários grupos, na verdade, que ao invés de terem uma expansão gradual, acabam saltando longas distâncias quando encontram um ambiente mais atrativo. Então eu modelei ou o grupo não faz nenhum tipo de leapfrogging, ou ele salta diretamente algo entre 150 e 250 quilômetros. Também uma distância baseada em alguns dados da etnografia, tá? Outra variável bastante importante, o limite de fissão, é o tamanho máximo que a aldeia chega antes de fissionar, tá? Então a gente pode ter fissão desde que formam aldeias muito pequenas, ali 50 indivíduos, até grandes aldeias de 300 ou mais, ou de 300 indivíduos. E por fim a permanência, né? A permanência, inicialmente as aldeias elas se movem a cada entre 10 e 30 anos, mas tudo isso aqui, na verdade, chega um momento em que pode ser desativado. Quando não existe mais espaço para se mover, a aldeia se torna permanente. Quando não existe mais espaço para fissionar, a aldeia acaba crescendo além do limite de fissão, e por aí vai, tá? Eu tenho que dizer uma coisa que, na verdade, tudo isso que eu estou apresentando é baseado em um modelo que eu enviei para publicação no final, já faz um ano, na verdade, no final do ano passado.
e que foi publicado no início desse ano. E eu mudei a minha opinião a respeito de vários desses parâmetros. No momento, os modelos que eu estou desenvolvendo são um pouco diferentes disso. Por exemplo, eu estou procurando eliminar variáveis, né? Eu estou buscando, na verdade, desenvolver modelos mais elegantes, mais simples, com menos variáveis, que procurem e que expliquem da mesma maneira os dados que eu tenho. Então, catchment, por exemplo, foi uma variável que, infelizmente, eu coloquei no início e eu acho que não é necessária mais. Eu já explico por quê. Bom, eu vou explicar um pouco a arquitetura do modelo, depois a gente pode ver ele em ação, tá? Uma coisa que faltou dizer é que os modelos baseados em agentes que eu apresentei antes, eles podem ou ser criados a partir dentro de um software que já é para fazer modelagem desse tipo, né? O mais comum se chama NetLogo, mas existem outros disponíveis, né? Mas você também pode modelar do zero, né? O meu modelo eu acabei criando do zero, eu escrevi ele todo em Python, que também é outra coisa que eu abandonei, infelizmente, por questões de velocidade. Eu reescrevi ele agora numa outra linguagem de programação, porque ele acabava sendo um pouco lento em Python. Esse é talvez um dos maiores problemas de usar Python, mas enfim. Bom, mas esse é o modelo que eu tinha inicialmente. Explicando um pouco a arquitetura dele, tá? A gente começa com uma aldeia, no ponto de fissão, ou seja, imediatamente ela fissiona, dando origem à expansão, tá? Depois que a aldeia fissiona, para cada aldeia a gente vê se ela está acima da densidade máxima populacional permitida. Se ela está acima da densidade populacional permitida, a gente pode acrescentar novas células, né? Cada célula de 10 por 10 km², no catchment dessa aldeia. Então, isso permite que ela cresça mais. Caso não haja mais terra disponível para ela continuar acrescentando no seu catchment, a aldeia para de crescer ou ela estabiliza nessa densidade populacional máxima, ok? Depois disso, a gente avalia se a população está acima do limite de fissão. Se a população está acima do limite de fissão, a aldeia avalia se existe terra no seu entorno, na verdade, imediatamente fora do seu catchment, para que uma nova aldeia se crie e fissione. A população é dividida pela metade, e metade da aldeia forma uma nova aldeia fora do catchment. Tá? Se não existe terra mais disponível, se está tudo ocupado, aí é preciso avaliar duas coisas. Primeiro, avaliar outra coisa, que é a possibilidade de leapfrogging, a possibilidade de fazer grandes saltos. Caso seja possível, aí a mesma avaliação é feita. Existe espaço disponível para fazer esse grande saltos, essas grandes distâncias? Se sim, aí sim é realizada a fissão, tá? Depois de avaliada a possibilidade de fissão, a aldeia avalia se ela está acima do seu limite de permanência, se ela está há mais tempo do que possível no mesmo lugar. Se sim, mesma coisa de antes, ela avalia se tem espaço disponível para se movimentar, se existe espaço disponível ela se movimenta, se não, ela avalia se é possível fazer leapfrogging, etc, etc. E aí ela se movimenta ou não, tá? E aí recomeça o ciclo, tá? Cada um desses ciclos representa um ano no modelo, o modelo é discreto no espaço e no tempo, o tempo é de ano para ano, cada tique no modelo representa um ano, e o espaço também é discreto, ele não é contínuo, cada célula são 10 por 10 quilômetros, tá? É uma área de 100 km². Uma coisa que é importante dizer é que normalmente vocês vão ver modelos um pouco, assim, quando a gente tenta fazer algo um pouco mais sofisticado, o crescimento populacional, ele vai seguir uma curva logística, que vai depender da carrying capacity do carro, tá? Eu não usei o conceito de carrying capacity, mas eu usei algo muito parecido, que é a densidade populacional máxima, no final das contas. E o que esse modelo faz é, ao invés de seguir essa curva logística, que é muito difícil de modelar, porque a gente precisaria saber qual é a taxa de crescimento demográfico intrínseca, e isso a gente não consegue observar em populações atuais, né? Eu decidi seguir basicamente o que faz o Joaquim Faure nos modelos do Neolítico, que é simplesmente criar um crescimento exponencial, mas que no início, por causa da fissão das aldeias, ele vai se manter aqui embaixo, né? Dentro do limite máximo de fissão. Depois, quando não é mais possível fissionar, a aldeia vai crescer exponencialmente e quando ela chega na densidade populacional máxima, ela estabiliza. Isso cria uma curva pseudo logística, e eu achei que era uma solução bastante elegante. Mas, enfim, tem outras soluções possíveis, né? E aqui só para explicar um pouco o caso da fissão que eu mencionei antes, mas, enfim, eu já falei sobre isso. Ok, agora a gente pode ver... sim, outro detalhe importante é que no processo de fissão e no processo de movimento,
as aldeias não se movem para qualquer lugar, elas buscam a célula com a maior atratividade. E essa atratividade é modelada de maneira diferente para cada uma das tradições arqueológicas que foi simulada. Eu utilizei um modelo de máxima entropia, Maxent, que é bastante difundido na predição de sítios arqueológicos, né? E eu tenho utilizado outras coisas no momento, mas provavelmente eu vou voltar para isso, porque me dava resultados melhores. Enfim. Ou seja, existem no final células mais e menos atrativas, e quando a aldeia vai fissionar ou vai se movimentar, ela sempre busca a célula mais atrativa. Tá? A gente pode ver, para eu parar de falar um pouco, a gente pode ver mais ou menos o modelo em ação. Aqui vocês veem uma simulação rápida de expansões a partir de diferentes pontos, tá? Mas eu acho que a gente pode fazer uma coisa melhor, e eu vou tentar fazer isso, que é compartilhar uma outra... Ups. Vou mostrar uma coisa aqui numa máquina virtual, simplesmente porque é mais rápido e porque a versão para Mac é meio bugada. Essa é a última versão do modelo que eu tenho. Isso aqui não é um modelo correndo. De verdade, isso aqui é simplesmente uma visualização, tipo um replay de um modelo que eu já executei, tá? Eu vou avançar um pouco, porque eles não... Aqui. Bom, espero que vocês consigam ver. Aqui a gente tem uma expansão que se inicia no Médio Orinoco, e vocês podem ver como as aldeias vão a cada ano que passa, tá? Isso aqui está em anos BP, antes do presente, por isso que está diminuindo. Vocês podem ver como aqui, por exemplo, nesse modelo, eu utilizei leapfrogging. Então, quando as aldeias fissionam e se expandem, elas podem saltar longas distâncias para ambientes mais atrativos. Por isso que a gente vê essa longa distância entre uma aldeia e as outras aldeias. Espero que vocês consigam ver, porque eu não tenho ideia do que está passando na tela aí. Vou avançar um pouco mais. E vocês podem ver como a expansão não se dá de maneira aleatória, mas ele segue determinados ambientes específicos ao longo dos rios, né, evitando áreas mais elevadas ou com maior declividade, e por aí vai. Tá? E com o tempo a gente vai chegando a expansões muito mais amplas. Vocês podem ver que algumas áreas são abandonadas, tá? Isso acontece porque esse modelo aqui ele tem um ambiente dinâmico por trás, com mudanças na cobertura vegetal, que não estão aparecendo aqui, mas acreditem em mim, elas acontecem no background, tá? Acho que isso ilustra bem, mais ou menos, como funciona. Enfim, se tiver alguma dúvida, depois vocês me perguntam. Ok? Uma das coisas mais interessantes no uso de modelos baseados em agentes é que a gente pode variar os parâmetros, a gente pode variar, por exemplo, né, qual é a densidade populacional máxima, qual é o limite de fissão, catchment, a distância de salto, a permanência. A gente pode variar todos esses parâmetros, criar diferentes combinações e ver quais são os resultados, ver como isso cria histórias alternativas, né? E ver qual dessas combinações de parâmetros melhor se correlaciona com as datas arqueológicas. Da primeira vez que eu apresentei isso, na verdade, me disseram que não conseguiam ver muita diferença entre um modelo e outro. Então, talvez eu tenha escolhido mal. Mas acreditem em mim, é possível criar velocidades e rotas de expansão bem diferentes utilizando diferentes combinações de parâmetros, tá? Nesse modelo da direita, por exemplo, eu apliquei leapfrogging. Então, vocês veem como, de vez em quando, os agentes dão um salto. Vocês veem como eles formam núcleos de ocupação que estão isolados da expansão principal, tá? E aqui não, aqui é uma expansão mais gradual, né? Então isso acaba, no longo prazo, se a gente for simular 4.000 anos de expansão, a gente acaba tendo ritmos bastante diferentes e rotas bastante diferentes. Enfim. Então, a questão é a seguinte: como que eu vou comparar isso com as datas arqueológicas para saber qual é a combinação de parâmetros, se é que existe alguma, que vai me dar, que vai prever as datas reais, né? E a maneira como a gente... Uma das maneiras de solucionar esses problemas de otimização é utilizar algoritmos genéticos, tá? Que é uma coisa que foi utilizada num dos primeiros modelos que eu mostrei, o Omninscape, e que foi mais ou menos a minha inspiração. Bom, vocês podem imaginar que se eu for manualmente testar todas as combinações possíveis de parâmetros, eu vou levar a minha vida inteira para fazer isso, certo? Então, qual é uma maneira mais eficiente de a gente fazer isso? Os algoritmos genéticos, eles simulam a evolução darwiniana, tá? Da seguinte maneira: a gente inicia com várias combinações aleatórias de parâmetros, tá? Depois, para cada uma dessas combinações de parâmetros, a gente calcula qual é o, vamos dizer, o score final.
No meu caso, o score é calculado comparando com as datas arqueológicas, tá? Eu já vou explicar como é que faz isso, porque também costuma causar um pouco de confusão. Eu rodo todos os modelos com as diferentes combinações de parâmetros e eu seleciono aqueles que me dão o melhor resultado. Desses que me dão o melhor resultado, eu reproduzo os melhores modelos e eu passo para a geração seguinte. Durante a reprodução, eu posso criar algum tipo de crossover, né, como acontece na recombinação gênica. Eu posso combinar diferentes partes do conjunto de parâmetros para gerar um novo modelo, tá? E também é possível que aconteçam mutações. Então, as mutações, elas aleatoriamente vão mudar um dos parâmetros no modelo. Aí eu tenho uma nova população a partir disso, e eu recomeço todo o ciclo. Calculo qual é o score para cada uma das combinações de parâmetros, etc. E assim, com o tempo, eu deveria convergir na combinação ótima de parâmetros que me dá o melhor resultado. E o melhor resultado é medido da seguinte maneira. Suponhamos que aqui eu tenho o intervalo da data calibrada e essa linha vermelha é a data simulada. Eu comparo a data simulada com a data calibrada, estandardizada de 0 a 1, e digamos que eu esteja muito no pico de probabilidade da data calibrada, isso vai ter um valor de 1. Ou se eu estou muito fora, isso aqui vai ter um valor de 0 ou próximo a 0. Eu faço isso para todas as datas que eu estou testando e eu pego uma média. Que no final das contas vai ser então de 0 a 1, tá? E é assim como eu avalio as diferentes combinações de parâmetros nos modelos. Espero que tenha ficado claro isso. E aqui vocês veem a convergência, tá? De diferentes modelos que eu testei para cada cultura arqueológica. Bom, como já está cheio, já falei demais, eu vou apressar um pouco agora, mas digamos que eu fiz modelos com catchment fixo, porque eu percebi que essa era uma variável que não era independente de outras variáveis no modelo, especificamente da densidade populacional máxima. Tá? Esses pontos vermelhos, aqui são as diferentes gerações do modelo. Tá? A linha vermelha é o score do melhor modelo, ou seja, da melhor combinação de parâmetros, e azul é a média da população. Então, vocês veem que com o tempo, a população inteira converge para uma única combinação de parâmetros, que é a que dá o melhor resultado, certo? Bom, então, se a gente for olhar quais são os resultados que a gente tem para as diferentes culturas arqueológicas que eu modelei, a gente vê que algumas delas têm um score relativamente alto, ou seja, é possível prever a maior parte das datas arqueológicas utilizando parâmetros que são realistas do ponto de vista de expansões demográficas, tá? Outras já não, tá? Especificamente Tupi-Guarani e as expansões relacionadas com as línguas G são um pouco difíceis de prever dessa maneira. Já a Saladoide-Barrancoide, inciso ponteado, tem as datas simuladas acabaram batendo bastante bem com as datas arqueológicas, utilizando determinadas combinações de parâmetros, tá? E aqui só um exemplo de como a gente compara. Isso aqui vocês podem ver o gradiente das datas simuladas, desde a mais antiga até a mais recente, e os pontos brancos são onde a data simulada está dentro do intervalo da data calibrada, real, tá? E os pontos negros são locais onde a data simulada ficou fora da data calibrada, tá? Vocês veem que nesses casos a gente tem uma correlação bastante boa. Já em outros casos não, e aqui a gente vê a dificuldade de modelar, por exemplo, a expansão Tupi-Guarani e a expansão relacionada com as línguas G. E aqui vocês veem, no caso Saladoide-Barrancoide, como a gente tem como condiz bastante bem a cada uma das datas simuladas com as datas arqueológicas, tá? Com uma exceção, que é a mais meridional aqui. Bom, tudo isso vocês podem ler nesse artigo que foi publicado no início do ano no PLOS ONE, e se vocês quiserem o código inteiro do modelo, ele está disponível no meu GitHub, com um GUI bem bonitinho que vocês podem lá alterar os parâmetros e botar o modelo para executar, e vocês vão ver ali o negócio se movendo ali durante a execução do modelo, tá? Bom, a parte final, vocês podem ver que tudo que eu falei agora pressupõe um ambiente estático. E um dos principais componentes do projeto agora é a simulação de um ambiente dinâmico. E a maneira como eu queria fazer isso é reconstruindo mudanças na cobertura vegetal durante o Holoceno tardio, inspirado em vários trabalhos que se realizaram para a Europa, utilizando dados de pólen, tá? A grande dificuldade disso é que a gente não pode traduzir diretamente o percentual de determinado táxon num registro de pólen fóssil para um percentual de cobertura arbórea. Quer dizer, não é porque eu tenho
50% de, sei lá, araucária, e 50% de uma poácea, sei lá, alguma gramínea, no pólen, isso não quer dizer que 50% da paisagem tivesse floresta e 50% fosse savana. Não é tão simples assim. É preciso saber qual é a taxa de produtividade de pólen daquela espécie específica, etc, etc. Isso tudo é muito difícil, então eu acabei utilizando alguns valores, e a gente nem tem esses dados para a maior parte dos neotrópicos, né? Então, para aplicar esse tipo de algoritmo, eu acabei utilizando alguns valores que foram derivados por meio de simulação, e eles se mostraram bastante apropriados, tá? E utilizando alguns, eu acabei utilizando por volta de 70, que não é um número muito alto, né, de registros de pólen fóssil, mas é porque para utilizar esses algoritmos de reconstrução ambiental é preciso satisfazer algumas condições específicas. Por exemplo, não é possível utilizar grandes banhados, banhados tem que ser só até determinado diâmetro, etc. Quando a gente tem múltiplos lagos pequenos, a gente tem que fazer uma média entre todos eles e por aí vai. E uma das coisas que a gente observa é que em diversos desses registros a gente tem uma expansão bastante perceptível das florestas ao longo do Holoceno Médio. Então, será que essa expansão das florestas, essa basicamente era uma das hipóteses mais importantes a testar dentro do projeto, será que essa expansão rápida, ou será que essa expansão das florestas ao longo do Holoceno Médio estaria de alguma maneira relacionada com a expansão desses grupos agricultores para fora da Amazônia? Teria propiciado talvez algum ambiente mais atraente para eles e que teria também determinado mais ou menos o ritmo e as rotas de expansão? Então, basicamente, é isso que eu estou fazendo agora, é modelar o ambiente para a gente ter um ambiente dinâmico, né, que possa ser incorporado no background do modelo. Na verdade, eu já tenho um protótipo e ele estava naquela última animação que eu mostrei para vocês. Isso aqui é um exemplo de uma das interpolações que eu fiz ao longo do tempo, utilizando o Kriging espaço-temporal, e aqui a gente teria uma tradução direta de percentual de cobertura arbórea, desde 0% até 100%, né? E a gente vê a expansão das florestas em direção ao sul ao longo do Holoceno tardio. Bom, acho que eu me alonguei um pouco demais, mas era isso. Quaisquer dúvidas eu estou disponível para responder. Muito obrigado pela oportunidade. Olá, Jonas. Tudo bem? Obrigado pela fala. Eu vou traduzir aqui algumas perguntas, tá? Nós temos 2 até o momento. Aí eu vou passar para ti, aí você, por favor, responda como achar melhor, tá? Uhum. A primeira questão na verdade, são 2 do MUARC, tá? Do Museu de Arqueologia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E eles perguntam assim, na verdade, é uma fala, que eles possuem mais ou menos 270 datações de Mato Grosso do Sul organizadas. Aí perguntam, então, se tem como integrá-las na base de dados que tu apresentou lá no início, né? E a segunda questão que eu acho que tu acabou respondendo depois, né? Mas talvez se tu quiser simplesmente reafirmar um pouquinho isso, como que essas pessoas poderiam ter acesso à tua base de dados, né? Aí, então... eu disponibilizei, eu coloquei ali no slide 3 links onde é possível fazer o download disso. Na verdade, 2 em que é possível fazer o download e 1 em que é possível buscar diretamente. Quanto a integrar, se me enviarem, pode ser que eu coloque. O meu problema no momento é tempo. Mas, assim, qualquer um pode baixar tudo isso e fazer o que quiser. Tudo isso está sendo disponibilizado com uma licença GPL, eu nem me lembro que licença que eu coloquei. Basicamente, qualquer um pode baixar isso e fazer o que quiser e não precisa nem me dar crédito. Eu acredito plenamente em Open Science, Open Access. Todo o código que eu produzi está disponível para qualquer um baixar, modificar e fazer o que quiser. A base de dados inteira está disponível para quem quiser baixar, modificar, usar e fazer o que quiser. Mas se quiserem, eu envio o link. Talvez não tenha passado muito rápido o slide, mas eu posso enviar o link para... Eu não estou usando datas de termoluminescência. Talvez essas várias... E tem que ver também que as datas que eu utilizei, eu coletei, assim, do que era do meu interesse. Então, não tem datas antigas, não tem datas do Holoceno inicial. Entrar lá no sul, você vai ver que não tem datas de Sambaqui, por exemplo, né? São muitas. Então, não tem todas, tem datas que eram relacionadas ao meu problema de pesquisa. Mas está disponível, façam o que quiserem. Sim. Obrigada, Jonas. Então, tu fez, na verdade, um recorte de grupos, né, e de tempo, e aí dentro desse recorte tu selecionou as tuas datas.
mas eu acho que ela pode acessar depois, fica aqui no YouTube, né, e a gente pode tentar resgatar esses links que tu colocou. A gente tem mais uma pergunta, Jonas, tá? Já estão me passando aqui, mas enquanto isso eu vou te fazer uma minha, tá? Você apresenta ali os parâmetros, aqueles parâmetros que tu falou que alguns tu acabou desistindo, já tiraria, diminuiria um pouco os teus parâmetros, tornaria o teu modelo um pouco mais elegante, né, digamos assim. A minha pergunta é se tu utiliza o mesmo parâmetro para os 4 pontos que tu analisa, os 4 grupos. Tu utiliza os mesmos ou, por exemplo, tu faz a tua pesquisa bibliográfica individual para cada um e aí tu cria, por exemplo, parâmetros específicos? Essa é a minha questão, né? Bom, os parâmetros são os mesmos. Né? Tipo, catchment, densidade máxima, etc. Algum valor isso vai ter em todos os grupos. Talvez eu não tenha me expressado muito bem, mas é inicializado, as combinações são inicializadas de maneira completamente aleatória. E o modelo me dá, e o algoritmo genético me dá uma combinação de parâmetros que melhor prevê as datas arqueológicas. Eles são inicializados de maneira aleatória dentro de certos limites que eu coloquei bem folgado, tipo. Sim. Mas é aleatória a inicialização. Tá, mas, por exemplo, você utiliza como tempo de permanência numa aldeia, de deslocamento, e aí tu coloca um parâmetro base, né, que tu já vai tirar das tuas referências, e esse parâmetro base, esse resultado que tu utiliza como ponto de partida, ele é igual para todos. Entre 10 e 30, sim. Isso. Todos vão ser inicializados num número aleatório dentro desse intervalo. É uma coisa que poderia ser mudada. Só para falar um pouco mais, assim, eu acredito piamente também na navalha de Occam, ok? Quanto mais simples e com menos variáveis tiver um modelo e ele puder explicar os dados, melhor. Se eu entre um modelo complexo com muitas variáveis e muitas regras e um modelo simples com poucas variáveis e poucas regras, se os dois explicam a mesma coisa, eu fico com o mais simples. Na verdade, nisso que eu estou tentando chegar, na verdade. Perfeito. Bom, eu tenho mais algumas perguntas aqui, eu não sei se dá um tempinho ainda para responder. Pode ser, Jonas? Bom, Gregório fez, então, uma pergunta perguntando se tu tem considerado a instalação das condições semiáridas no Nordeste dentro do teu modelo. Infelizmente, nós temos pouquíssimos registros polínicos que eu pudesse utilizar para essa região. Eu também menti um pouco para vocês no final, porque eu acabei abandonando o Reviews, tá? Que é esse algoritmo de reconstrução da vegetação, justamente porque os pressupostos são tão rígidos que praticamente eu não consegui utilizar nada do que está disponível para Serras Baixas da América do Sul. Então, agora, eu estou utilizando uma interpolação com percentual que é o que eu disse para não fazer. Mas ela acaba, de alguma maneira ou de outra, se traduzindo num percentual relativo de cobertura vegetal, né? Então, bom, isso aparece nos registros polínicos, né? Então, sim, no final, sim. Bom, então tem umas questões do Jones Figgenbaum, aqui eu vou ler para ti. Jonas, tudo bem? A previsão destes avanços com maior precisão para os grupos G e Tupi-Guarani podem ter melhor resultado com mais datas em carbono 14? E eu vou seguir, então, para o que ele coloca aqui. Um maior número de datações pode melhorar essa estimativa, ou ainda, fugindo das escavações e datações de um sítio sempre situados em cursos de rio. Isso poderia contribuir num resultado mais confiável? O problema é que o que determina os resultados são as datas mais antigas. Então, não importa se a gente fizer mais 1000 datações e a data mais antiga que a gente tem para uma determinada região é uma data que foi publicada na década de 70, isso não vai mudar nada, né? Então, claro, é melhor ter mais datações, mas o modelo depende bastante das datas mais antigas. Então, enquanto a gente não conseguir romper essa barreira ou não demonstrar que algumas das datas mais antigas, na verdade, são equivocadas, que é outra coisa que a gente tem que pensar. Então, perguntas do Rafael Milheira, agora. As modelagens realizadas, além de desconsiderarem a dinâmica ambiental, também não consideraram a dinâmica social. Ou seja, os conflitos territoriais gerados pelo processo de expansão dessas populações ceramistas. Pretendes incorporar essa dinâmica social também? E como faria? Sim.
A ideia é incorporar interação entre grupos, que é uma coisa que também não está presente, mas dentro do mesmo grupo também, quando a gente satura determinada região, tentar criar algum mecanismo de... Assim, uma coisa que talvez tenha que ficar clara é que é muito fácil a gente pensar num modelo super realista. O problema é implementar de uma maneira que ele seja executável rápido ou de uma maneira que ele seja executável. Mas sim, assim, no modelo ideal, eu tentei incorporar, por exemplo, dinâmicas de fissão e fusão. Fusão é uma coisa que não acontece no modelo da maneira como ele está escrito agora, né? E eu tentei incorporar alguma dinâmica de fissão e fusão. Só que isso acabou, além de tardar muito para executar o modelo, acabou não influenciando muito nos resultados. É o que eu disse. Se eu não tiver um conjunto de variáveis que eu tenha que incorporar e que vai melhorar os resultados, eu não vejo muito a necessidade de fazê-lo. O modelo, ele também é uma abstração. Essa é outra coisa que a gente tem que pensar, né? Então, por exemplo, os modelos do Joaquim Faure, eles nem consideram aldeias individuais. Eles têm metapopulações por célula, né? E são modelos que reproduzem bastante bem o ritmo de expansão do Neolítico. Então, eu não gosto muito porque eu acho que é melhor modelar as coisas talvez numa escala intermédia para a gente poder ver os fenômenos emergentes. Mas, sim, eu gostaria muito de incorporar isso mesmo que ele mencionou, que é a dinâmica entre as aldeias, né? De fusão e algum tipo de conflito. Eu pensei muito nisso. O difícil é implementar, entende? O difícil é implementar isso. Mas, enfim, obrigado. A gente tem mais uma pergunta aqui do Marcos, mas antes eu vou fazer uma que talvez se relacione com essa pergunta do Milheira, que eu te pergunto se tu pensa em colocar em uma escala micro-regional, talvez, essa tua abordagem macro-regional por enquanto, que talvez essas questões, como, por exemplo, sociais e políticas, sejam mais fáceis de observar em contextos mais controlados, eu diria assim, né, com mais informações específicas, como uma área, uma região, uma bacia menor. Então, te pergunto se tu tem interesse, talvez, em passar esse teu trabalho para uma área mais específica. Sim, eu já pensei a respeito. Eu acho meio difícil modelar numa escala muito pequena. A não ser que a gente tenha muitos dados arqueológicos. O caso do Artificial Anasazi, por exemplo, é um vale, né? É um vale de rio. Só que ali eles têm dados, eles têm um survey completo do vale e eles têm um refinamento cronológico que eles conseguem, né? Eles têm o número de sítios ocupados a cada tantos anos. Então, se a gente não tiver esse refinamento, eu acho difícil modelar numa escala pequena. Porque eu digo, não tem exatamente com o que comparar, sabe? Mas assim, eu estou disponível, estou interessado em expandir isso para outras aplicações também. Então, a última pergunta que eu tenho aqui, Jonas, é do Marcos Pereira Santos, e ele pergunta para ti de uma forma mais ampla, assim, né? Quanto que é confiável, no teu ponto de vista, a associação da materialidade cerâmica e o tronco ou a família linguística, no seu e em outros modelos de expansão? Eu sou agnóstico. A ideia é testar se isso é possível, né? Em alguns casos é válido, em alguns casos é bastante válido. Eu acho que ninguém vai duvidar a respeito da associação entre Tupi-Guarani e a cerâmica Tupi-Guarani, por exemplo. Não sei. Em outros casos eu já acho mais difícil. Inciso ponteado, por exemplo, que é um dos estudos de caso que eu utilizei, primeiro, é bem provável que num futuro próximo, como já me disse um parecerista, que o próprio conceito de inciso ponteado acabe sendo descartado, né? Então, assim, eu utilizei a associação que comumente se faz na literatura, mas não necessariamente a ideia era justamente testar isso, né? Eu acho que para alguns casos funciona muito bem. Eu acho que para outros casos é mais difícil explicar. Assim, não necessariamente a gente vai ter uma associação direta. Perfeito. Eu vou só confirmar se tem mais alguma questão. Aí eu já vou passar, então, para a Leilane. Ela vai, então, encerrar contigo, tá, Jonas? É isso, então. Foram as questões que nós tivemos. E, Jonas, eu te agradeço, tá? Tu aguarda um pouquinho que eu passo a bola para a Leilane agora, tá? Muito obrigada.
Jonas, em nome da coordenação da SABSU, a gestão 2019, eu vou ligar a câmera. Não sei se você está me ouvindo bem, mas eu quero agradecer a sua participação e nós esperamos revê-lo em breve. Obrigada, tá? Eu quero também aproveitar a oportunidade e lembrar as pessoas que estão nos assistindo que fizeram uma declaração como ouvintes dessa palestra do Jonas. Mandem um e-mail para a gente, sabe.regionalsul@gmail.com, com o nome completo e com CPF. Muito obrigada, Jonas. Nós temos uma oportunidade, certamente. Obrigada pelo debate que você trouxe e por estar aqui conosco, tá? Então, eu que agradeço, obrigado. Finalizada essa parte, nós vamos dar início à nossa segunda atividade, né, que, como eu falei anteriormente, é uma atividade tão importante quanto, né, porque vai contar com a fala do atual presidente da Sociedade de Arqueologia Brasileira, o Ângelo Alves Correia. Ângelo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Nós calculamos um limite aí de tempo de 20 minutos, mas as pessoas que queiram também fazer perguntas podem fazer, mandando para nós, que depois nós retransmitimos ao Ângelo. Fique à vontade, Ângelo. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Leilane. Obrigado a toda a coordenação aí da SABSU por esse convite e essa possibilidade da gente aqui nós podemos conversar um pouquinho. Eu acho até muito favorável, né, que a denominação seja esses diálogos com a SABSU, exatamente porque eu acho que a perspectiva é essa. Eu acho que eu não pretendo utilizar esses 20 minutos, se não me engano, vocês têm assembleia depois também, né? Eu só gostaria mesmo de aproveitar o espaço, já que esse ano, infelizmente, por conta dessa conjuntura, não haverá o encontro regional da SABSU, né? Vocês resolveram fazer acertadamente a mudança para o outro ano. Mas eu queria aproveitar, exatamente como a Leilane tinha anunciado logo no início, 2020 é o ano em que a SAB, né, a Sociedade de Arqueologia Brasileira, está aí completando seus 40 anos. Né? E aí, eu acho que é um momento muito importante, né, dentro de tudo que está acontecendo e para pensar também as questões futuras, a gente poder dialogar, a gente poder conversar realmente, ouvir as dúvidas das pessoas. Também aproveito para mencionar, inclusive, que a gente está tentando articular e pensar da melhor forma possível como será o nosso encontro no ano que vem, ou seja, como que o Congresso irá se desenvolver. Inclusive, já anunciamos aí que vai ser 100% online, não estamos tendo segurança realmente nesse momento para planejar qualquer coisa que não seja dessa forma, até porque a gente não sabe como é que vai ser o ano que vem como um todo, e também que a gente precisa desse tempo, ou seja, nós precisamos de mais de um ano para planejar corretamente o Congresso, que é uma coisa bem ampla. A oportunidade aqui que eu quero aproveitar exatamente para a gente, a SAB, trocar, ter esse diálogo com seus associados. A Regional Sul tem um histórico muito interessante, já que sempre foi uma das regionais mais ativas, né? Que assim, sempre tem os eventos, a gente está sempre vendo o pessoal muito ativo. E a região sul, como um todo, é uma região que tem um grande número de arqueólogos. Ficou agraciado aí de ver o Jonas falando, a palestra do Jonas, ou seja, parabéns, Jonas, muito legal, os dados são bem interessantes. Sabe que eu sou totalmente parceiro com essas questões, a gente poder reunir esses dados, essas informações, e poder modelar, fazer esses grandes modelos, né, você sabe, eu acho isso muito legal. E eu vejo, por exemplo, a força da SABSU, porque a gente percebe ali, eu estou ali com um colega de departamento que fez uma das perguntas para o Jonas, ou seja, aqui do Nordeste. Então, a gente sabe que
que os eventos que estão ocorrendo aí de forma online, né, de forma remota, apesar deles, no momento inicial a gente vê aí que tem às vezes poucas pessoas que estão assistindo ao vivo, mas a gente vê que esse público é um público muito mais amplo do que a gente conseguia antes, tendo o evento apenas presencial. Mas ao passo a gente vai depois acompanhando, né, a repercussão das lives, o que fica no YouTube ou em outras mídias, a gente percebe que aí a audiência vai cada vez aumentando mais. Então, é uma coisa que a gente está aprendendo agora, ou seja, e a gente está pensando nisso também para o Congresso da SAB, exatamente no momento online, ali às vezes a participação é tímida, mas é uma coisa que fica, né? Então ele é mais perene, as pessoas vão assistir e vai ficando registrado lá. Então eu acho que agora vai ser um novo formato, acho que vai demorar até um pouquinho de tempo para se caso houver congressos ou eventos que não tenha pelo menos uma parcela dessa forma, com uma divulgação dessa forma. Eu acho que o modelo está aí exatamente para ficar. Além dessas questões que eu queria comunicar aqui a respeito do próprio Congresso, né, o Congresso Nacional, que a gente, no início do ano, ou seja, antes realmente de ter instalado a questão da pandemia, nossa primeira reunião da diretoria, nossa primeira reunião com os membros da atual gestão, foi que a gente iria, então, tentar fazer a comemoração dos 40 anos, sabe? Não como uma festa local, né, uma comemoração específica num dia. A gente gostaria de ter ao longo desse ano feito exatamente o que a gente está fazendo agora aqui, participado dos eventos, né? A gente esperava que fosse presencialmente, né? Tanto eu quanto os demais membros da diretoria tinham essa ideia, ou seja, nós vamos para todos os lugares que tiver evento de arqueologia, nós vamos entrar em contato com os cursos, né, as graduações, as pós-graduações, para tentar participar de alguma atividade deles e realmente a gente fazer um diálogo, uma maior presença e fazer pequenas comemorações diluídas em cada um desse evento, em cada lugar que tivesse uma comunidade de arqueólogos. Infelizmente, né, logo depois dessa nossa reunião, começou então a fechar tudo, né, as universidades, os cursos já não tem mais aulas, e a gente não pôde fazer dessa forma. Aos poucos nós estamos retomando, a gente está tentando fazer isso, ou seja, essas participações, essas falas, né, que sejam nas aberturas, como a gente ficou sabendo que teria essa oportunidade agora na SABSul, então falamos, não, é um momento talvez a gente fazer esta fala e aproveitar para chamar todos que comemorem, né, essa luta que a SAB está ativa, né, depois de 40 anos e com uma perspectiva de futuro muito positiva, né? A gente está tentando articular formas de ajudar o máximo possível os associados, ou mesmo a sociedade de uma forma geral. Então a gente está lançando editais, nós estamos tentando buscar canais que permitam com que os associados ou as demais pessoas se comuniquem e tenham uma interação maior conosco. E nesse sentido eu também deixo aqui, ou seja, aqui eu aproveito o espaço, na verdade, para ouvir se as pessoas que estiverem participando, né, tanto os membros aqui, quanto quem estiver assistindo pelo canal, se quiser fazer perguntas, se quiser esclarecimentos, muitas vezes paira, né, algumas dúvidas, e as pessoas às vezes só conversam entre si e não falam diretamente com a diretoria, né, com a coordenação geral da SAB. E eu acho que é muito importante que a gente tenha esses momentos que a gente consiga conversar, né? Então, eu, na verdade, fico aqui mais disponível para a gente bater um papo, né, quem tiver alguma dúvida, do que realmente fazer uma palestra. O palestrante de hoje foi o Jonas. Então, era isso. Leilane. Ângelo, muito obrigada pela sua fala. É bastante interessante você destacar, né, a potência da SABSul enquanto essa regional que atua, né, nos 3 estados do sul do Brasil.
E, ao mesmo tempo em que se reconhece essa potência que a SAB Sul tem, nós também reconhecemos a importância que a SAB Nacional tem como essa associação que congrega, né, os arqueólogos e as arqueólogas do Brasil e que trabalha no sentido de divulgar e de proteger. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade que nós estamos ao vivo e que você explicasse um pouquinho mais sobre os editais. Nós, da gestão, tivemos muita dificuldade na captação de recursos para realizar o evento, né? A gente vai continuar tentando, mas a gente sabe que a gente está vivendo um momento de desvalorização, né, da ciência, de desfinanciamentos. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais dos editais da SAB Nacional. Ok, obrigado aí pela pergunta. Acho que isso é bem importante a gente mencionar agora, porque essa está sendo uma experiência nova, né? Então, a gente não tinha ainda pensado nesse formato, esse formato ainda não tinha passado ainda, acho que em nenhuma gestão anterior. Existiram outros editais, mas acho que não com esse formato. Foi pensado exatamente por uma demanda externa. Então, muitas vezes a gente recebia alguma solicitação, algum pedido de auxílio para algum evento, alguma atividade, seja das regionais ou de outros órgãos associados à arqueologia, né? Por exemplo, as associações dos estudantes. E a gente começou a perceber que talvez isso a gente dá recurso para talvez outro que não soubesse que poderia pedir, ficaria achando que era algum tipo de favorecimento. Então, para evitar qualquer forma de pensamento, né, nesse sentido de favorecimento ou não, a gente exatamente pensou assim, por que a gente temos aí, então, um caixa disponível, a gente não lança editais anuais. Esses editais são de livre concorrência, as pessoas, então, vão ter lá o seu prazo para fazer as inscrições. Sabemos que os valores não são nada, né, muito alto, mas que eu acho que não é um valor que é para custear o evento, mas sim um valor para ajudar. Então, ele está lá, é amplo, né, as possibilidades, tanto para eventos quanto para qualquer situação em que envolva proteção de patrimônio, divulgação de patrimônio arqueológico, de saberes. Então, os editais, o edital foi pensado nesse sentido. Pretendemos ainda articular, de liberar outros editais com outras perspectivas, não apenas essa para eventos, mas a gente nós ainda estamos pensando exatamente como é que isso vai ser. É sempre uma questão bem complicada quando a gente fala de recursos, né? Então, a gente tem que primeiro fazer as contas, saber quanto está realmente arrecadando, que segurança que a gente tem para poder liberar recursos dessa forma. Mas eu acho que vai dar muito certo. A esperança que a gente consiga, nos próximos anos, né, se até essas próximas gestões acharem positivos, que isso se torne uma prática, porque todo mundo realmente precisa desse apoio, né? Como eu disse, dificilmente custeia um evento como um todo, mas já é uma grande ajuda e já é incentivo. Além disso, a própria questão de já ter um edital e as pessoas contarem que esse edital vai existir nos anos futuros, isso até fomenta com que as pessoas pensem em projetos, né? Agora talvez tenha pego algumas pessoas de surpresa, tipo, nossa, eu tenho pouco tempo, não vai dar tempo de me preparar para fazer essa solicitação. Mas contando que isso a gente consiga manter isso nos próximos anos, agora as pessoas já podem se organizar e falar, olha, já vamos deixar tudo organizado, porque quando a SAB lançar o edital, a gente vai, entrega a documentação, faz toda a solicitação. É nesse sentido. Tá. Ângelo, obrigada. Nós agradecemos muito a sua explicação. De fato, o apoio, o fomento da SAB Nacional é fundamental nesse momento, né, em que cada vez mais as oportunidades elas estão diminuindo, né? Como a gente já sabe, a gente passa por esse momento de desfavorecimento e de desfinanciamento. Exato.
E nós, da SABSU, como eu comentei, né, durante a nossa gestão, nós passamos, né, além de ter menos editais, a concorrência também é bastante elevada, e uma iniciativa dessa, da SAB Nacional, pode nos ajudar, né, pode nos impulsionar. Nós agradecemos a sua participação aqui conosco, é um prazer contar aqui com a sua fala, e não sei se você gostaria de dizer mais alguma coisa. Sim, eu acho que eu acho muito importante, né, o reconhecimento dos associados ou dos arqueólogos, até mesmo não associados, os estudantes, a força que a gente tem quando está junto, né? Parece aquele discurso, né, de sindicalização e tal, mas como associação eu não tenho como fugir isso, ou seja, não tem como o arqueólogo sozinho querer falar que a SAB tem algum problema, ou que a gestão, ou que os associados da SAB são fechados, é só entrando, ou seja, só fazendo parte, que vai ter direito a voto, que vai poder participar de assembleia, como vocês vão fazer aí uma assembleia, né? Ou seja, exatamente podendo participar, estando dentro, ou seja, fazendo parte, se unindo à SAB, é que a gente consegue fazer uma sociedade de arqueologia mais forte e no pensamento de conseguir também uma maior melhorias, né, na questão dos nossos direitos enquanto arqueólogos, na nossa profissão como um todo. Tá? Então, a gente está numa perspectiva de sempre fazer convites, ou seja, venham compor, todo mundo que assiste aí, venha compor a SAB, que a gente faz mais quando está junto do que sozinho. Muito obrigado novamente. Ângelo, nós que agradecemos a sua participação, muito obrigada. Nós esperamos que promover novas oportunidades, né, novos encontros e, especialmente, novos diálogos. E a gente vai continuar conversando, né? Porque as pessoas não sabem, mas nos bastidores nós conversamos, nós mandamos mensagem, nós te consultamos em tudo. E eu aproveito a oportunidade aqui para agradecer publicamente todas as vezes que você nos respondeu e nos ajudou, nos orientou. Muito obrigada, tá bom? Tchau, tchau, gente. Trabalho. Obrigada. Então, agora a gente vai dar início à nossa terceira e última atividade, que é a Assembleia Geral da SABSU. Eu vou passar a palavra para Vanessa. E nesse momento, nós, coordenadoras da SABSU, nós preparamos uma apresentação e onde a gente vai falar um pouquinho, a Vanessa vai falar, né, em nosso nome, do que nós fizemos e quais são as perspectivas para o futuro. Vanessa. Boa tarde, pessoal. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos e todas. E vamos dar início, então, à nossa assembleia. Vou compartilhar aqui a tela só um momentinho. Aline, poderia compartilhar a tela para mim, por favor? Só um minutinho, tá dando um probleminha aqui. Então, dando início aqui à assembleia, gostaria, não, então, mais uma vez agradecer. E, bom, como todos sabem, pode passar, Aline, para mim? Como muitos de vocês já devem saber, então, a SABSU foi a primeira organização regional a ser efetivada após a criação da SAB Nacional, lá em 1980, né? E a SABSU, assim como todas as outras regionais, ela não é uma entidade paralela, né? Ela é um núcleo regional da SAB Nacional, com atividades abrangendo os 3 estados do sul do Brasil e tendo como um dos principais objetivos a organização desses encontros bianuais.
O primeiro encontro da SABSUL foi realizado no Instituto Anchietano de Pesquisas, lá no Rio Grande do Sul, em setembro de 1998. E de 98 até 2018 foram realizados 11 encontros da SABSUL. Nesses encontros bianuais, então, é selecionada a comissão gestora do próximo evento. E dessa forma, em 2018, no final do 11º encontro da SABSUL, que ocorreu lá na Universidade Federal do Paraná, lá em Curitiba, foi eleita a gestão Mulheres na Trincheira, ficando assim responsável pelo 12º encontro da SABSUL, em parceria com os nossos colegas argentinos, Daniel Loponte e Bárbara Lamaza, coordenadores das 4ª Jornadas de Atualização em Arqueologias Guarani. Os 2 eventos estavam previstos para acontecer simultaneamente em outubro de 2020 na Universidade Comunitária da região do Chapecó, a UNO Chapecó, aqui em Chapecó, Santa Catarina. Pode passar, Aline? Pode passar. Então, nós escolhemos como tema do encontro Arqueologias do Sul, Diálogos Científicos em Tempos de Crise, onde arqueologias e diálogos, assim mesmo no plural, evidenciam o quanto a arqueologia é múltipla em suas possibilidades e o quanto pode ser ampla em seus diálogos. E destaca ainda que mais profissionais podem se valer do registro, dos acervos, dos conhecimentos arqueológicos. Já científicos e crise vêm para reforçar a importância do conhecimento científico, mesmo em momentos de desvalorização, né, muito desvalorização, da universidade e da ciência brasileira, né, como um todo. Pode passar? Então, nossos objetivos são realizar, expor e discutir a miríade de dados científicos referentes às problemáticas do Planalto Meridional e da Bacia do Prata, levantadas nos últimos anos, principalmente, e divulgar temas relacionados à arqueologia e pesquisas desenvolvidas na região sul do Brasil, promovendo mais integração entre os profissionais que atuam nesse campo e em áreas correlatas, além de promover a integração dos pesquisadores sul-americanos, especialmente no que diz respeito à temática Guarani e conexão com os propósitos das 4ª Jornadas em Atualização em Arqueologia Guarani. Pode passar? Então, sobre as jornadas, para falar um pouquinho, eu gostaria de convidar o nosso colega aqui, Daniel Loponte, para falar brevemente sobre essas jornadas. Ajá. Boa tarde, personal. Não sei se me estão escuchando. Tudo bem? Eu estou em trabalho de campo, então me emprestaram uma casa com uma señal muito fraca de internet. Então espero que ele não corte. Mas brevemente, como para introducir la temática, las jornadas de actualización en arqueología guaraní son una oportunidad de intercambio, de diálogo con los colegas de Brasil, de Uruguay y tal vez también de Paraguay para el próximo evento, sobre la temática guaraní, que es común a los 4 países. Y hemos tenido bastante éxito en las ediciones anteriores, ya que han sido muchos pesquisadores de todos estos países han contribuido con presentaciones en las jornadas. De forma que, bueno, esperamos que en la próxima edición de la SABSUL se pueda conformar nuevamente esta mesa de discusión, esta mesa de diálogo, que es una mesa de diálogo de arqueología guaraní que integra los países del Mercosur. No mucho más que eso tengo para decir. No sé vos, Vanessa, si querés agregar algo más. Não, Daniel, no sé si me están, isso. Sim, me sim, están sim, escuchando. te escuto Porque bem. está tan flaca la señal que la va y viene. Não, tá muito bom. Ok. Espero que me perdonen mi portuñol también, que es más español que portugués, mas eu creo que dio para entender, ¿no? Sim, com certeza. Ok. Muito obrigada. Esto básicamente es esta oportunidad de diálogo de los pesquisadores que prácticamente se puede dar básicamente en esta reunión de la SABSUL, ¿no? Sim, muito obrigada então, Daniel. De nada. Então, dando continuidade, né, a fim de... Pode passar, Aline, por favor?
A fim de proporcionar um evento mais proveitoso, então, né, a todos os sócios, colaboradores, nós fomos em busca de subsídios, né, como a Leilani estava falando antes, está bem difícil, né, nós sabemos o momento difícil em que todos vivemos, né, para a ciência brasileira, então foi bem complicado essa busca por subsídios. Nesse sentido, então, nós submetemos projetos em 2 editais de fomento. O primeiro foi o edital Elizabeth Under, de Estímulo à Cultura, que é um edital do Estado de Santa Catarina, onde nós inscrevemos em 2 categorias de patrimônio cultural. Uma, patrimônio imaterial, que teria um prêmio de R$30 mil, outra de patrimônio material, cujo prêmio seria R$15 mil. Como resultado, as propostas foram habilitadas, classificadas em ambas as categorias, mas não foram contempladas com os recursos financeiros. O outro edital foi o edital municipal de fomento e circulação das linguagens artísticas de Chapecó, um edital da Prefeitura Municipal, onde submetemos na categoria Eventos Artístico-Culturais, com um prêmio de R$21 mil, e na categoria Patrimônio Cultural Material e Imaterial, com um prêmio de R$17 mil. O resultado também, as propostas foram habilitadas, classificadas em ambas as categorias, mas não foram contempladas, nós ficamos como suplentes. Pode passar. Pode passar. Bom, então, quanto aguardávamos, né, pelo resultado dos editais, o mundo foi, como a gente sabe, assolado pela pandemia. E nós precisamos, então, repensar nossas estratégias. Bom, então, diante, né, dessas incertezas, né, sobre o controle do contágio da Covid, sobre o funcionamento pleno da ONU Chapecó, né, que seria a sede dos eventos, sobre a reabertura das fronteiras, né, entre Brasil, Argentina e Uruguai, sobre no sentido também de resguardar, né, óbvio, a saúde dos nossos participantes, nós, então, decidimos pela postergação do evento presencial que ocorreria esse ano. E, então, considerando que em 2021 já estão para ocorrer o encontro da SAB Nacional, né, e também o 4º Congresso Internacional de Arqueologia da Bacia do Prata, que aqui para a SABSUL, né, no nosso contexto, é bem importante e muitos dos pesquisadores acabam participando, propusemos, então, reagendar o 12º Encontro do Núcleo Regional Sul para o ano de 2022, sugerindo que a ONU Chapecó continuasse, então, como sede do evento. Então, através da Circular 2, nós consultamos os sócios, tivemos alguns retornos, todos os retornos sinalizaram positivamente, e tomamos a decisão também, em conjunto com os nossos colegas das jornadas, em postergar o evento para 2022, e nós avisamos através da 3ª circular. Pode passar, Aline? Então, mas mesmo com a decisão de reagendar o evento para 2022, né, os trabalhos continuaram, né, como estava a Leilani falando agora, nos bastidores a gente trabalha, e embora o público não esteja vendo, né. Nós mantivemos diálogo, então, com a diretoria da SAB Nacional, através de reuniões, consultas esporádicas, inclusive, né, a respeito dessa decisão de postergar o evento. Passamos a divulgar eventos de interesse nas mídias sociais criadas, encaminhamos 5 circulares, em português e em espanhol, né, através da lista de e-mail dos sócios e colaboradores da SABSUL, e apesar do evento não acontecer presencialmente esse ano, nós decidimos direcionar nossos esforços para fortalecer o diálogo virtual, como esse momento agora, né, e entre as atividades desenvolvidas, nós renovamos a identidade visual da SABSUL e criamos novas mídias sociais. E para falar um pouquinho sobre essa reformulação e essas nossas mídias sociais criadas, eu vou convidar a Fernanda. Por favor, Fernanda. Obrigada, Vanessa, por me passar a palavra. Bom, então, como a Vanessa vinha falando, a gente acabou renovando a nossa identidade visual com relação à identidade visual da SAB Nacional, então. E a gente utilizou essa identidade visual para criar, na verdade, 2 mídias sociais. Uma foi o site da SABSUL, que eu vou apresentar rapidinho para vocês, e a outra foi o Instagram, então. Então, eu vou falar um pouquinho do site que a gente criou, né? Então, a gente vê uma imagem aqui, que é a página inicial do site, e a gente utilizou cores, então, que são associadas às cores da SAB, branco, vermelho, o preto, o cinza, né? Que isso facilita, então, a gente ter uma identidade. A gente olha para o site, a gente lembra, então, da SAB. Ao mesmo tempo que a gente buscou colocar, então, essas cores relacionadas à SAB Nacional
nós também colocamos algumas imagens que refletem trabalhos de arqueologia mais antigos, também mais recentes, dos 3 estados do sul do Brasil. Por exemplo, nessa página inicial, a gente tem uma escavação que aconteceu no final da década de 60, em um sambaqui do Paraná. Então, as páginas que a gente gerou no site, elas têm esse tipo de informação também relacionadas a essas imagens de arqueologia. Bom, o site, a criação dele, ela teve 3 objetivos básicos, né? O primeiro objetivo com relação ao site é informar sobre o que é a SABSUL. Então, ele é basicamente informativo nesse sentido. Um segundo objetivo é informar sobre o nosso evento, o 12º Encontro da SABSUL e também o 4ª Jornadas de Atualização em Arqueologia Guarani. Então, ele também é um veículo de informação. Aqui a gente vai colocar algumas informações referentes ao evento e à dinâmica que vai acontecendo até lá. E, por fim, o terceiro objetivo é de não só informar sobre o evento, mas informar também conteúdos que a gente vai gerando ao longo do tempo com relação à arqueologia do sul do Brasil. Então, basicamente, foram esses 3 objetivos. Aí eu vou passar para vocês algumas páginas que a gente já criou sobre o site, tá? E vou explicar sobre ela. Nessa página inicial, a gente sempre vai colocar a nossa agenda de destaque. Por exemplo, agora no site, a gente tinha a divulgação do diálogo que está acontecendo aqui. Então, sempre na página inicial, a gente vai observar algumas coisas que vão acontecer em breve com relação à SABSUL. Pode passar, Aline. A segunda página, então, ela conta um pouco sobre o que é a SABSUL, uma cronologia dos eventos, tá? Então, um pouco sobre a nossa história. Pode passar, Aline. Uma outra página, a gente coloca, então, a comissão científica, que envolve a chapa e as outras pessoas que vão fazer parte, então, da organização do evento. Percebam que aqui ela não está atualizada, ela, na verdade, ela se refere à gestão de 2019, 2020, e a partir desta assembleia a gente vai atualizar estes dados também. Então, quem quiser conhecer um pouco mais da biografia das pessoas que fazem parte, podem acessar, então, esta página. Pode passar, Aline. Bom, a gente vai ter também uma página que se refere especificamente aos eventos que vão ser disponibilizados pela SABSUL e, em específico, o 12º Encontro e o 4ª Jornadas de Atualização Guarani. Então, nessa página, a gente vai alimentar com várias informações com relação ao local e as dinâmicas futuras que a gente vai, as demandas que a gente vai apresentando com relação ao evento. Então, aqui, a gente convida, assim, que periodicamente visitem essa página, porque a gente vai inserir algumas atualizações referentes ao nosso evento. Pode passar, Aline. Nós também criamos uma página que leva o leitor, então, a página de associados da SAB Nacional, com relação a quem quer se tornar um membro. Então, ao clicar no link que aparece ali, você é direcionado para a página da SAB com as informações sobre a associação. Então, se tem alguém que tem interesse em se tornar um membro da SAB, aqui também é uma forma de chegar mais rapidamente a essa informação. Pode passar ali. Bom, a Vanessa falou um pouco das circulares, então a gente criou uma das páginas do site com esses dados colocados de uma forma organizada. Então aqui nós apresentamos as 5 circulares, em português e em espanhol, que foram elaboradas durante a gestão 2019-2020. Então, quem tiver interesse em acessar isso, aqui é uma forma fácil de acessar. Então, a gente também vai periodicamente alimentando essa página de circulares com os conteúdos novos que vão gerando. E, além dessas páginas que eu citei para vocês, nós estamos construindo uma página nova, que nós chamaremos de Leia e Explore, que vai ser uma página que vai apresentar alguns conteúdos que nós vamos gerando ao longo do tempo. Então, eu novamente convido, né, quem quiser visitar periodicamente o site, porque a gente vai colocar alguns conteúdos novos ao longo do tempo. Pode passar, Aline. Bom, e a última página, então, além do e-mail da SABSUL, vocês podem contatar a gente a partir do site mesmo. Única informação com relação ao site é que, como ele está sendo construído ainda, a gente pede que acessem ele pelos computadores, porque ele ainda não está muito bem configurado para celulares. Então, para ter uma experiência melhor, é melhor que acessem pelo computador mesmo. Pode passar, Aline. Pode passar, Aline. Bom, a nossa segunda mídia social criada, então, foi o Instagram. A gente apresenta aqui uma imagem, então,
E o Instagram, ele tem 3 objetivos também. O primeiro deles é divulgar coisas relacionadas à SABSUL, especialmente ao evento, então, que vai acontecer em 2022. Então, divulgar essas demandas relacionadas especificamente à SABSUL. Um segundo objetivo é não divulgar apenas coisas relacionadas à SABSUL, mas a gente convida, né, e abre o nosso espaço, essa nossa plataforma, e esse é um dos objetivos da criação dele também, para que os nossos colegas pesquisadores do sul do Brasil, que tenham interesse em divulgar alguma atividade, ou alguma revista, algum dossiê, alguma coisa que está acontecendo, que entrem em contato com a gente por e-mail ou pelo próprio Instagram, que a gente vai ter o maior prazer em divulgar esse tipo de conteúdo nas nossas plataformas. Então, o Instagram que nós criamos, ele não serve somente para divulgar as questões da SABSUL, mas também para divulgar coisas dos nossos colegas do sul do Brasil. Então, eu deixo aqui um convite para quem quiser utilizar essa plataforma, é só escrever para a gente. E um último objetivo, então, assim como o nosso site foi criado para gerar e apresentar conteúdos de arqueologia, especialmente do sul do Brasil, que em breve serão disponibilizados, o nosso Instagram também vai contar com esse tipo de conteúdo, né, claro, formatado para aparecer nessa plataforma, mas então ele também vai servir para uma divulgação em termos científicos e patrimoniais, enfim, amplos de arqueologia, a partir, então, dessa plataforma. Bom, da minha parte era isso, Vanessa, eu agradeço o teu espaço, tá? Obrigada. Muito obrigada, Fernanda. Então, dando continuidade aqui, nós continuamos, né, os trabalhos que foram desenvolvidos por nós, e um dos trabalhos que foram desenvolvidos por nós foi a organização do processo eleitoral, né, seguindo o Estatuto da SAB Nacional. Então, de acordo com o Estatuto, a cada 2 anos tem que haver novas eleições, podendo uma chapa concorrer para a reeleição uma vez. Então, as inscrições das chapas estiveram abertas de 16 a 26 de outubro de 2020, com a inscrição de chapa única. A votação foi realizada no site da SABSUL entre os dias 24 e 25 de novembro, ou seja, encerrou ontem, e como resultado do processo, nós tivemos a eleição da chapa. Pode passar ali. Dessa forma, então, a comissão organizadora, pode passar? Do 12º encontro da SABSUL e das 4ª jornadas, ficou assim composta, né, pelos membros da chapa e pela pesquisadora Bárbara Maza, representante aqui das jornadas. Pode passar? Pode passar. O evento vai ser estruturado, então, através de simpósios, mesas redondas, sessão de pôster e comunicações livres, e o local, então, continua sendo a UNO Chapecó, com o apoio do Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina, o CEON. Pode passar. Pode passar. Bom, por fim, nós traçamos, né, alguns passos a serem desenvolvidos por nós durante esses próximos 2 anos. O primeiro deles é a captação, né, de recursos, então vamos buscar novos editais, nos inscrever em novos editais, e ainda a geração de conteúdos para o site e Instagram, entre eles, né, a divulgação das instituições arqueológicas dos 3 estados da região sul do Brasil, divulgação de eventos, né, de arqueologia e áreas afins, como a Fernanda acabou de frisar, e, por último, um novo projeto que nós estamos desenvolvendo, chamado Projeto Trajetórias, que se trata de uma compilação de vídeos curtos que retratam as histórias, lutas, caminhos percorridos por mulheres, né, que atuam ou atuaram na região sul do Brasil, né, na arqueologia da região sul do Brasil, e nós vamos disponibilizar no site, nas nossas redes sociais, esse projeto. Mas, né, sobre ele a gente vai divulgar mais detalhes futuramente. Então, bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer a participação de todos, de todas, agradecer ao Jonas, agradecer ao Ângelo e todo o pessoal da organização, e eu passo a palavra de volta para a Leilane. Muito obrigada. Vanessa, muito obrigada por esclarecer, né, as ações que foram desenvolvidas. Eu tenho aqui alguns comentários, o pessoal agradecendo, e a Lia Brandila, né, deu parabéns para a gente, e nós agradecemos a participação, obrigada. O Juliano Campos também, parabéns, grupo da SABSUL, muito obrigada, Juliano. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de chamar o Marcos aqui, né, para dar um oi para nós, né. Eu
quero aproveitar para conhecer o Marcos, que é o novo integrante da chapa, e perguntar se ele quer comentar alguma coisa aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo aí? Estou tranquilo, para mim é um prazer colaborar e fazer parte da chapa aí dos próximos 2 anos do nosso próximo biênio aí para a SABSUL. Marcos, obrigada, né? Seja bem-vindo também como um novo integrante da chapa, né? E eu acho que é isso, então, pessoal. Nós vamos finalizar esse primeiro encontro online, né? O Diálogos com a SABSUL. A proposta foi essa mesma, né? De ser um diálogo e de ser um momento de encontro que, por mais que nós não consigamos agora, nesse momento, nos encontrar pessoalmente, nós conseguimos dialogar virtualmente. Eu quero só aproveitar a oportunidade e reforçar o convite que a Fernanda fez para que as pessoas mandem os eventos, divulguem, usem os canais que nós criamos. A ideia é essa, né? É fortalecer ainda mais o que é esse núcleo regional sul da Sociedade de Arqueologia Brasileira. A todos e todas, o nosso muito obrigada e até a próxima.